Em 1995, moradores começaram a fugir de suas casas, se refugiando em grupos. Homens armados faziam vigília nas ruas, tentando proteger suas famílias. Mas mesmo assim, os gritos continuavam. E o motivo tinha nome: um demônio que, segundo os moradores locais, aparece durante a noite. Ele não escolhe vítimas. Ataca homens e mulheres de qualquer idade. Dizem que ele imobiliza o corpo, sufoca e possui espiritualmente a vítima, deixando marcas que não são apenas físicas, mas também mentais. Mas ele não mata, porque ele ainda precisa de você vivo. O Popobawa obriga a vítima a contar exatamente o que aconteceu na noite anterior. E se ela ficar em silêncio, ele volta na noite seguinte. E dizem que o segundo ataque é sempre o pior. É como se o medo chamasse o próprio mal. As vítimas mais frequentes são justamente as que não acreditam nele. É como uma infecção que se espalha pelo medo. Quanto mais pessoas sabem da sua existência, mais forte ele fica. E eu posso dizer com toda certeza, não existe outro lugar no mundo tão assustador e sinistro, onde o sobrenatural esteja tão presente quanto o continente africano. Confesso que, se existe algo por lá que sempre me intrigou, são os Zanguebetos. Com certeza você já viu algum vídeo na internet sobre essas figuras. Eles são completamente cobertos por palha e giram no meio das vilas como se tivessem vida própria. Ninguém vê rosto, apenas aquele monte de palha se movendo sozinho, rodando e dançando. Essas figuras são conhecidas como Zanguebetos, espíritos ancestrais que ganham vida durante os rituais. O mais sinistro é que todos que assistem às cerimônias ao vivo juram que não há ninguém ali dentro. Dizem que o que se move debaixo da palha não pertence a este mundo. O ritual é sagrado. Os moradores acreditam que, quando o Zanguebeto está presente, os espíritos dos ancestrais descem junto com ele. Muitos dizem que ainda assim existe alguém controlando aquilo. Mas na minha opinião, uma pessoa girar por horas dentro de uma palha abafada parece algo praticamente impossível. E se fosse uma farsa, dificilmente essa tradição teria sobrevivido por tantos anos. Rituais de invocação fazem parte do cotidiano nesse continente. Eles parecem ter aprendido a conviver lado a lado com o sobrenatural. E talvez nenhum lugar represente isso tão bem quanto o mercado de fetiches do Togo. Para quem nunca ouviu falar, é um dos comércios mais bizarros do mundo. Imagine um mercado a céu aberto com bancas cobertas de caveiras, ossos e crânios, peles secas, cobras e corujas empalhadas, e até partes de corpos usadas em rituais. Ali existe literalmente de tudo. Os comerciantes são sacerdotes. Muitos afirmam que cada objeto carrega a energia de um espírito. Alguns servem para cura, outros para proteção, e há aqueles usados para amaldiçoar, invocar ou até aprisionar almas. O mais curioso é que, para quem vive ali, tudo isso é normal. As pessoas compram amuletos e fetiches como quem compra remédios na farmácia. Existem cerimônias noturnas com cânticos e tambores usados para chamar espíritos antigos. Quando eles descem, é comum ver pessoas entrando em transe, falando línguas estranhas ou se movendo como se não tivessem controle do próprio corpo. Em algumas regiões, acredita-se que certos feiticeiros conseguem se transformar em animais durante rituais, seja para atacar inimigos ou se vingar. Outros dizem que existem práticas capazes de prender a alma de alguém dentro de um objeto, condenando-a a vagar para sempre. Entre as mais temidas estão as iniciações secretas dos sangomas, os curandeiros espirituais da África do Sul. Quem deseja se tornar um deles precisa passar por dias de isolamento, enfrentar visões intensas e aceitar a possessão de entidades ancestrais. Essas práticas não são lendas, elas acontecem de verdade. E para quem vive ali, tudo isso faz parte da vida, da fé e da forma como enxergam o mundo. E se você acha que as lendas do Japão ou do Brasil já são bizarras, é porque nunca ouviu falar do folclore africano. Em algumas regiões, principalmente em Angola, existem relatos de pessoas que desaparecem após encontros noturnos. A história é sempre a mesma. Alguém conhece um homem bonito e simpático. Conversam, caminham juntos, mas na manhã seguinte, encontram apenas rastros, roupas rasgadas e marcas de dentes. Nunca o corpo. Os moradores dizem que existe algo que caça à noite. E não é um animal comum. Existe uma entidade que se disfarça de humano para atrair suas vítimas. Ela observa, escolhe e se aproxima com calma até seduzir. Dizem que essa criatura tem duas faces. Na frente, o rosto de um homem bonito, mas atrás da cabeça, revela o rosto de uma hiena,
com dentes e olhos famintos. Ela não mata de uma vez. Gosta de brincar com a vítima, sentir o medo e consumir a alma antes do corpo. Esse espírito é conhecido como Quiché, uma corrupção do símbolo da hiena, ligada ao mundo espiritual. Um predador que mistura o humano e o animal em um só corpo. Existem também criaturas que parecem ter saído diretamente de um pesadelo, como o Igão. Imagine estar sozinho no deserto e sentir que está sendo observado. Ao longe, uma figura se aproxima, andando torta, tropeçando. De longe parece humana, mas não é. O mais bizarro surge quando você percebe que ele tem olhos nos pés. É por isso que ele anda de forma desengonçada. Dizem que o Aigan vaga pelo deserto se alimentando exclusivamente de carne humana. Ele enxerga mal, mas compensa isso com o olfato e audição extremamente aguçados. Alguns acreditam que seja o espírito de antigos guerreiros amaldiçoados. Outros dizem que é um humano punido por cometer atos impensáveis. O que se sabe é que ele só ataca à noite e nunca deixa um corpo inteiro para trás. Na África Ocidental, existem relatos de entidades que vivem entre as pessoas como se fossem normais. Trabalham, conversam, sorriem, mas quando a noite chega, mostram o que realmente são. O Obaifo se alimenta da energia vital das pessoas enquanto elas dormem. Não do sangue, mas da força que mantém o corpo vivo. A vítima vai enfraquecendo aos poucos, até definhar completamente. Por isso, nessas vilas, adoecer sem explicação é motivo de medo. Dizem que é sinal de que ele passou por ali. O único jeito de Rican Heklo é pelo olhar, sempre inquieto, profundo, e pelo comportamento estranho diante de rituais e orações. Para quem vive nessas regiões, isso não é folclore. A África é, sem dúvidas, um dos lugares com a energia mais sinistra quando o assunto é sobrenatural. Enquanto o resto do mundo tenta explicar tudo com ciência, eles continuam convivendo com o que não se pode entender. E talvez seja exatamente por isso que a África ainda seja o berço das histórias mais sombrias das criaturas mais antigas que existem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do vídeo, já vai deixando o seu like e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Toda quinta-feira sai um vídeo novo. Até o próximo vídeo.